aproveitar que o professor falou sobre a Lava Jato, que é uma memória muito recente do brasileiro em relação à conduta do judiciário. Tem bastante gente perguntando, fazendo comparações aqui. Queria saber a opinião do professor. O Dudu, ele diz, em outras palavras, isso deveria ter acontecido no julgamento da Lava Jato, mas não foi dessa forma, graças a interesses de um certo juiz. O Igor Chaves diz, esse julgamento está sendo relâmpago. Se isso não é inovação, não sei como tem vários processos há vários anos no STF, fazendo aqui esse questionamento sobre a rapidez, que a gente já trouxe outras vezes esse tema aqui no Central, e ponderando inclusive que celeridade, rapidez no julgamento deveria ser uma realidade do judiciário brasileiro, mas o Igor está colocando aqui a questão, questionando exatamente essa rapidez, né? Porque tão mais rápido que os outros processos. Já o Miguel Franco, ele diz, eu gostaria de perguntar ao professor Maffei sobre a opinião dele acerca da alegação de cerceamento da defesa, pela defesa do Braga Neto, né, graças ao document dumping. Ele diz, existe um entendimento jurisprudencial sobre esse assunto? E aí tem também a manifestação aqui do Marco Antônio. Ele diz, professor, o senhor entende como correta a acusação que atribua a uma única manifestação os crimes de tentativa de abolição do Estado, mais tentativa de golpe? E se isso não seria o caso de concurso formal, né, juntando as duas acusações que teriam o mesmo objetivo? Tá, então vamos lá. Obrigado pelas perguntas. Eu não guardei os nomes, mas vou fazer notas aqui mentais para não esquecer. A primeira, celeridade. Uma comparação com a Lava Jato, celeridade e rapidez no processo. Depois a gente fala sobre o cerceamento de defesa alegado pela defesa do Braga Neto com base no que ele chama aqui de document dumping, né, um excesso de documentos. E depois a pergunta a respeito da junção de dois crimes que teriam o mesmo objetivo num só. Tá bom. Eu não entendi muito bem qual seria o objeto de comparação com a Lava Jato, mas assim, eu acho que uma das coisas que a Lava Jato mostra pra gente é o quanto não ter clareza sobre a regra plenário-turma gerava de confusão, certo? Então, se o Supremo, neste caso, for rígido em seguir o entendimento fixado em 2023, e o regimento, a mudança regimental, né, que determina que, né, as duas coisas em conjunto, prossegue a competência do Supremo, porém, a competência, o julgamento deve ocorrer na turma, porque só vai para o plenário aquilo que estiver explicitado na exceção regimental, já nos fará um grande favor, né? Portanto, acho que essa é uma comparação possível de se fazer com a Lava Jato no que diz respeito ao que a gente espera da maneira como a jurisdição vai ser exercida. Eu vou te interromper porque eu acho que eu entendo, eu li os comentários aqui e eu acho que a comparação que é recorrente no discurso político, principalmente, é essa percepção do campo mais bolsonarista, ou mesmo não bolsonarista, mas mais crítico à atuação do Supremo, de que o Alexandre de Moraes atua de maneira já prossecutória, não sei se essa palavra é a correta. Entendi. Como então, o juiz Moro depois ficou provado pela Vaza Jato que atuava também. Tá bom, então vamos lá. Depois não me deixe esquecer as outras perguntas, hein, Lisa, por favor, porque elas são todas muito importantes. Vamos lá. Se a gente for lembrar do mensalão, né? A mesma dúvida que havia sobre a possibilidade de um juiz que atuou na fase de inquérito e na fase de instrução ser o relator da ação penal, existiu, certo? Todo mundo falava que Joaquim Barbosa era um juiz que não deveria participar do julgamento, que ele chegou ali, né, com uma pré-concepção formada sobre o caso e assim por diante. Fora do Supremo Tribunal Federal, né, para os demais acusados, né, a gente tem uma separação que hoje em dia é mais clara do que nunca entre o juiz que atua, né, nessa fase pré-processual e o juiz que recebe a coisa e, né, recebe a denúncia, relata a denúncia e julga. A gente tem uma figura chamada juiz das garantias para isso. Se alguém chegar para mim e falar assim, poxa vida, né,
o réu julgado em primeiro grau parece que tem um tipo de julgamento que realiza no procedimento de uma maneira mais evidente, mais plena, os direitos que ele tem como réu. Eu vou falar, é verdade, tem mesmo. Não só porque ele tem, né, essa separação mais clara entre o juiz de instrução e o juiz de da fase de inquérito de investigação, né, e o juiz da fase de ação penal, como também porque ele tem um monte de recursos dos quais ele pode usufruir. Mais instâncias lá para cima. Então, é um problema, é uma questão com a qual a gente tem que lidar para garantir, né, o devido processo legal para todas as pessoas, inclusive para aquelas que são processadas de cara na última instância. Como que a gente faz para pensar o procedimento, né, a organização, a realização do exercício da jurisdição no Supremo Tribunal Federal, de modo a garantir o respeito a esses direitos constitucionais que os réus têm. Na época do mensalão, isso foi inclusive suscitado, e você tem pronunciamentos, por exemplo, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que diziam o seguinte: olha, para que você viabilize o duplo grau de jurisdição, o direito ao recurso, o ideal é que quando uma pessoa começa a ser julgada já numa instância superior, você dentro dessa instância fracione e tenha, por exemplo, um pequeno grupo encarregado de... pequeno grupo de magistrados encarregado de julgar, né, inicialmente a acusação, e depois você possa recorrer, né, ao órgão plenário, ao órgão total, né, desse mesmo foro, né, dessa mesma instituição. Eventualmente, a gente poderia pensar se não deveria acontecer também no Supremo Tribunal Federal uma separação entre o ministro que é o relator dos inquéritos, e o ministro que é o relator da ação penal. Eu acho que esse é um debate que a gente poderia ter, e eu acho que a gente deveria ter. Agora, a realidade, né, de uma limitação de recursos e da confusão entre a figura do juiz que preside, do magistrado, do ministro que preside o inquérito e aquele que preside a ação penal, é uma realidade que não começou agora. O Supremo organiza a sua jurisdição penal assim desde que ela existe. Então, eu também, por outro lado, né, se qualquer tipo de inovação bem neste momento parece suspeita, cheira mal, cheira a favorecimento, poderia me perguntar, eu entendo a plausibilidade do argumento, mas precisa ser nesse instante, precisa ser agora, né, no meio daquilo que é um dos julgamentos penais mais importantes que o Supremo Tribunal Federal jamais fará. A gente vai modificar e inovar todo o procedimento que o tribunal sempre observou assim, na égide da Constituição de 88, já enfrentando esses argumentos de limitação relativa, né, dos direitos e das garantias dos acusados quando são julgados lá, né? Assim, não sei se seria oportuno e conveniente que essa modificação fosse feita justamente agora. Então, sim, a questão acho que a comparação com o Moro, acho que surge também por conta da questão do impedimento, da suspeição, né? Sim. Inclusive, do ponto de vista político, a inelegibilidade do Lula foi revertida a partir da confirmação de que o Moro atuou de forma indevida no processo que o condenou. Isso. Então, e Bolsonaro tenta emplacar essa narrativa, então, vamos lá, também muito aqui, importante, né? Isso para a gente marcar as diferenças, isso, né? Se o Alexandre de Moraes tivesse sido, no julgamento que teve na semana passada, considerado suspeito, né, pelos seus demais colegas, e, portanto, o seu impedimento fosse determinado, o Bolsonaro continuaria inelegível. O Bolsonaro não está inelegível por causa do Alexandre de Moraes. O Bolsonaro não está inelegível por causa de alguma coisa que o Alexandre de Moraes tenha, né? A inelegibilidade do Bolsonaro decorre de uma decisão do TSE, que, enfim, colegiada. Não se colegiada, enfim, né? Tomada, né? Bolsonaro foi considerado inelegível, como tantas outras pessoas, algumas outras também foram consideradas por abuso de poder político, por abuso de poder econômico. Não é a primeira vez que uma pessoa é considerada
né, inelegível, isso é assim um pouco que o arroz com feijão da justiça eleitoral. Mas no caso do Moro, e eu bancando a advogada do diabo, claro. Mas no caso do Moro, um dos argumentos do campo bolsonarista é que também o Moro pode ter agido de forma indevida, embora depois tenha até virado ministro da Justiça e tudo mais, mas a sua decisão foi referendada em diversas outras instâncias e tudo isso se reverteu a partir de da sua suspeição, né? Então... mas assim, no caso do Moro aconteceu uma coisa muito particular, que foi a evidência absolutamente inegável de que havia um conluio documentado entre a acusação e a defesa, certo? Então, assim, eu acho muito importante que a gente faça uma avaliação rigorosa, criteriosa e técnica das condições pelas quais, por exemplo, o ministro Alexandre ou qualquer outro ministro poderia ser julgado suspeito e, portanto, ter de se afastar desse caso. E aqui, nesse caso, eu também acho muito importante, então, que a gente, se vocês me permitem, eu estou sendo talvez muito prolixo e muito extenso, mas eu acho importante isso. A gente precisa entender qual é o posicionamento do Supremo, qual é o posicionamento que o Supremo tradicionalmente adota nesta matéria específica, certo? As circunstâncias específicas do Moro foram circunstâncias muito absolutamente sui generis, e hoje, no meio jurídico, não existe o menor debate sobre, né, a anulação daquilo que foi praticado pelo Moro, tendo em vista o que se provou e os desdobramentos depois, né, do Moro ter virado ministro do governo que, né, se beneficiou da atuação indevida. A questão de timing, né? O Moro correr para soltar uma delação absolutamente prematura do Palocci, assim, dias antes das eleições. Foi um conjunto de comportamentos que foi muito quase caricato, né? E eu vou voltar a falar disso quando eu falar da questão da rapidez, porque eu não esqueci as duas outras perguntas que eu acho importante a gente voltar a elas. Sobre a questão de impedimento e de suspeição. O Código de Processo Penal define, só para deixar claro, existem diversos argumentos de impedimento e suspeição que foram postos à mesa, são argumentos diferentes para o Dino, para o Moraes, para o Zanin, certo? O Código de Processo Penal estabelece quais são as circunstâncias nas quais um juiz é impedido de julgar, ou seja, existe uma presunção absoluta de que ele não tem imparcialidade. E quais são aquelas nas quais ele é suspeito, e aquelas nas quais ele é suspeito, né, permitem que a parte provoque, né, o próprio julgador a falar, você tem razão, eu sou suspeito, e que, eventualmente, se o julgador disser eu não sou suspeito, que os demais magistrados avaliem aquela causa como suspeição. Como que o Supremo, para além desta questão, né, não é de hoje, interpreta isso? O que é impedimento é objetivo, não julga. Às vezes acontece, o volume de julgamento é tão grande que o ministro sequer se dá conta de que ele está, né, numa causa no qual existe uma situação de impedimento ou de suspeição. Quando a parte provoca, fala, tem um impedimento, tem uma suspeição aqui, o próprio ministro vira e fala, tem razão, tem mesmo, vou tirar meu time de campo. Tem uma pesquisa muito interessante que foi feita em 2018 por um grupo da FGV de São Paulo, que foi coordenada pelo professor Rubens Gleiser, e eles avaliaram todas as circunstâncias nas quais a suspeição de um ministro foi arguída e como é que o tribunal se posicionou. E a resposta deles tirando os casos nos quais o próprio ministro reconheceu que estava numa situação de impedimento, né, e, portanto, se excluiu do julgamento, o Supremo Tribunal Federal sempre interpretou as regras de impedimento e suspeição de maneira muito, muito, muito restritiva. E coesa. A não ser que... E coesa. Sem ficar mudando. É 100%. Certo. Né? É 100%. Ele nunca o Supremo retirou um juiz do julgamento, um ministro do julgamento, quando o ministro se considerava apto a julgar. Por quê? Porque o Supremo tem uma interpretação que acho que é uma interpretação que é sensata, que é, se eu começo a alargar muito as circunstâncias nas quais eu posso
eu devo me remover do julgamento, eu aumento a possibilidade de que as partes manipulem o juiz que vai julgá-los, certo? Então, vamos supor, se eu interpreto o dispositivo do Código de Processo Penal que é invocado, no caso do Moraes principalmente, é um dispositivo que diz que o juiz é suspeito quando ele for amigo íntimo ou inimigo capital de uma das partes. Opa. Percebam, né? Não é amigo apenas. Não, é íntimo. É amigo íntimo. Não é inimigo, desafeto, adversário, né? É inimigo capital. O que quer dizer? Pois é, então, né? Não sei, eu fico me perguntando nós aqui, Pedro, Luísa, quantos inimigos capitais nós temos? Não é muita gente, é pouca gente. E foi feito para ser pouca gente. Porque se eu vir e falo, olha, eu preciso assim, eu vou ser muito generoso na consideração de quem é meu inimigo capital. Generoso no sentido de eu vou ampliar bastante. Então, se um dia eu tive num evento acadêmico, na mesa com o sujeito, e a gente bateu boca, né? E todo mundo viu a gente batendo boca, não vai pegar bem eu julgar esse cara. Eu vou ser inimigo capital, certo? Certo, desculpa. Se eu faço isso, se eu começo a ampliar, começa a ser mais fácil para que as pessoas eventualmente invoquem circunstâncias ou mesmo produzam circunstâncias, né? Um dia eu tive desentendimento, magistrado, tive desentendimento com um advogado. E eu tive desentendimento com o advogado, então eu vou considerar que esse advogado é meu inimigo capital. Alguém pode ter a ideia de contratar aquele advogado para o caso única e exclusivamente para me tirar do caso. Então essas regras precisam ser interpretadas de maneira restritiva, porque quando mais ampliadas elas forem, mais eu aumento as possibilidades de manipulação de quem vai compor, né? de jogar com quem vai compor o julgamento, certo? Então essa é uma das circunstâncias que é invocada no caso do ministro Moraes. Posso? Claro. Desculpa, é porque eu estou me coçando porque isso está no centro do argumento bolsonarista, porque uma tentativa de assassinato é justamente... Essa é outra. Não é mais inimigo capital que isso fica? Por quê? Porque tem uma outra questão aí, que é, uma vez que eu fixo a competência e a relatoria, então, né, o magistrado vai ser você, né? Vai ser o ministro Alexandre de Moraes. Tá. Uma vez que eu fixo isso, eu também não devo oportunizar que atos exclusivos da parte que ele vai julgar possam modificar essa competência. Entende? Faz quanto tempo que isso está fixado? Esses casos começaram a ser julgados, né, os inquéritos, né, que determinam, portanto, a relatoria, 21, 22, 23, a tentativa de assassinato, o planejamento, né? Tentativa de assassinato não, mas o monitoramento para a eventual neutralização, né? Gosto de usar esses termos, né? Que é o que consta especificamente lá na documentação. O monitoramento para a neutralização é de novembro de 22, certo? Se eu também der à parte a possibilidade de que ela, através do seu comportamento exclusivo, consiga mudar a competência, eu estou, de novo, dando margem para que, né, isso influa na composição de quem vai me julgar. O que eu acho o melhor, a discussão que a gente deveria ter, que o Supremo deveria fazer, que as pessoas, né, deveriam fazer, para além fugindo do caso do Bolsonaro, como é que a gente faz para garantir, nessas situações de prerrogativa de foro, que os ministros que são encarregados das etapas de investigação, ou ministro que é encarregado da etapa de investigação, né, não participe da etapa de julgamento, certo? Não porque ele é inimigo capital da parte, né, mas simplesmente porque isso seria um jeito de a gente garantir neste foro, a preservação de uma condição de imparcialidade que a gente observa nos demais foros.
mas que até aqui nunca foi observada no Supremo. Então, essa é uma discussão que a gente deve fazer, eu acho, com serenidade, mas eles não vão mudar no momento do julgamento. E assim, falando aqui como, né, não quero desmerecer o argumento feito pelas defesas, não é isso. Mas eu acho que existe uma razão prudencial muito sensata para você não mudar isso justamente agora. Sendo que a gente tem um histórico para o qual a gente pode olhar e falar, olha, sempre foi assim. Certo? Perfeitamente. Posso falar da velocidade? Pode. É deixa só eu falar que eu tô com saudade do Pedro. Eu não sei se ele tá bem lá. Ele tá tão quietinho, mas sim, eu acho que a velocidade é o próximo termo. Que eu tenho medo do público falar, ih, cadê o Pedro? Tá tudo bem? Eu tenho pergunta, Flávia, mas eu quero ouvir a resposta do Maffei sobre a velocidade. Aí eu faço minha pergunta. Vou falar sobre a velocidade. Pronto. Então vamos lá. Qual é o problema da gente... É uma pergunta super pertinente, certo? Só que quando a gente avalia a velocidade, a gente essa é uma pergunta comparativa. É a velocidade maior ou menor em relação a que marco, certo? Um cachorro é um animal veloz em comparação com a tartaruga, mas é um animal lento em comparação com um leopardo, né? Então, o processo neste caso é veloz. As pessoas fizeram a comparação entre este caso e o caso do mensalão, que eu acho uma comparação impertinente por muitas razões diferentes. Primeiro, talvez a mais importante, o que determina a velocidade do andamento de uma ação no Supremo, via de regra, é o relator, certo? Perfeito. Então, eu não posso dizer que o ministro Alexandre de Moraes tem o dever de conduzir os processos no seu gabinete no mesmo ritmo que conduzia o ministro o ministro Joaquim Barbosa. Não posso. Por que não? Né? Isso não pode ser um parâmetro válido de comparação. Eu preciso comparar a atuação do ministro Alexandre de Moraes com a atuação do ministro Alexandre de Moraes. Certo? Para mim esse é o parâmetro mais... Se a gente observa os outros casos mais evidentes que foram atribuídos a ele, o ministro Alexandre de Moraes não é uma pessoa que demora com ações penais. Não demorou com as ações penais do 8 de janeiro, não parece interessado em demorar com essas ações penais também. Tudo bem? Essa é uma questão. Segunda questão, como eu estava dizendo numa resposta há um tempo atrás, o Supremo, quando recebeu a incumbência de julgar deputados e senadores e começou a receber, por conta de uma atuação independente mais firme, proativa, né, do Ministério Público, e começou a receber mais ações penais para julgar, o Supremo teve que se organizar para dar conta de se desincumbir dessa competência, né? Uma época atrás eu fiz um trabalho de pesquisa sobre o Supremo em que eu lia os diários de julgamento os diários pessoais de um ministro que atuou no tribunal entre 1965 e 1973, o ministro Eliomar Baleiro. E ele contava como era o dia a dia do gabinete dele. O gabinete do ministro Eliomar Baleiro tinha ele, um datilógrafo e uma escrevente. 3 pessoas. Se você entra num gabinete do ministro do Supremo hoje, ele é assim, em termos de estrutura, um escritório de advocacia de médio porte. Diversos magistrados e instrutores trabalhando junto, muitos assessores, né? Uma infraestrutura material incomparável, que é muito maior hoje do que era em 2012, ou melhor, entre 2005 e 2012, que foi o período no qual tramitou a investigação do mensalão. O 2007 chegou... 2005 foi a denúncia do Roberto Jefferson, 2007 lá, 2012 isso. A julgamento. Portanto, durante os 5 anos. Embora, assim, se a gente for olhar que os primeiros casos, né, aqui também começaram lá para 2021, a gente também está falando, né, as primeiras condutas imputadas ali na denúncia, a gente também está falando de um período... Mas, de qualquer maneira, mesmo em comparação com 2012, a infraestrutura material, a capacidade que o Supremo tem de lidar com o seu labor, aumentou muito. Se não por outras razões, pelo simples fato de que a digitalização hoje é total. O processo do mensalão começou, a investigação do mensalão era toda em papel. O processo de digitalização estava acontecendo no meio do mensalão. Então, você veja, tinha uma série de coisas que
impunham um ritmo mais lento. Uma coisa assim, óbvia, pedido de vista, quando o processo é em papel, os autos para quem nunca viu, uma pasta de papelão, que nesses casos complexos eram muitos autos diferentes, você tinha um carrinho, quem era estagiário de direito da minha época, às vezes tinha que ir no fórum com um carrinho, igual desses de carregar carga, né? Para levar autos de papelão de um lugar para o outro. Vista, eu só tinha como, né, tinha que sair aquele volume de papel de uma sala e ir para outra. A digitalização acaba com isso. Então, hoje em dia, as coisas tendem a ser, de fato, muito mais rápidas. Quando que eu acho que o tempo passa a ser uma questão? Vou dar uma situação hipotética aqui. Aliás, ela não é hipotética porque ela acontecia na Lava Jato, né? Aí, para pegar isso eu acho um problema. Eu ouvi relatos de pessoas que, vamos dizer, 6 horas da tarde do último dia do prazo, apresentaram as suas alegações finais, certo? Que o que a gente está vendo hoje no julgamento é uma parte muito limitada da totalidade dos argumentos que vão ser apresentados, porque não existe assim o julgamento de mérito, análise de provas. São questões sobre a forma da denúncia e a competência, principalmente. Quando chegar na fase das alegações finais, aí as defesas vão falar tudo o que tem que falar. São documentos seriam imensos. Outros calhamaços. São documentos imensos. Ainda. Imagina que eu apresento isso sexta-feira, 6 horas da tarde. No dia seguinte, 7 da manhã, tem uma sentença de 400 páginas me condenando. Aí eu posso olhar para o tempo e falar, é humanamente impossível que isso aqui não tivesse praticamente tudo pronto antes de eu apresentar a minha defesa. Aí o tempo sugere que o argumento que foi apresentado pela defesa não foi sequer apreciado. Isso eu acho um problema na condução da temporalidade do processo, certo? O fato de que o ministro Alexandre de Moraes é um relator que em ações penais trabalha, né, via de regra, com celeridade, cumprindo os prazos da lei, que o processo não fica dormindo no seu gabinete, assim, pode trazer um ritmo mais acelerado de trabalho para as pessoas que estão incumbidas das defesas, mas não pode ser considerado uma violação de direito algum, na minha opinião. Eu não conheço nenhuma decisão, Luísa, fazendo reagindo à pergunta, já não lembro o nome de quem foi o internauta, né, que falou do document dumping, né? Que é basicamente você apresentar calhamaços e calhamaços e calhamaços e calhamaços de documento. Oi, desculpa. Foi Miguel Franco. Miguel. Isso. Então, reagindo à pergunta do Miguel, obrigado. Não conheço decisão que diga que isso equivale a uma limitação ao exercício da defesa, porque você torna materialmente impossível o exercício da defesa. Inclusive porque a denúncia, né, aponta, dentre os conteúdos dos documentos que ela apresenta, quais são aquelas que ela julga relevantes e que provam os pontos que ela considera. Então, isso não é que eu estou virando e falando, tem prova de que o Bolsonaro fez isso ou aquilo, encontra aí onde está. Obviamente, isso seria... E os demais advogados argumentaram justamente o oposto, que não tiveram acesso aos documentos originais e sim aos relatórios da polícia sobre os documentos originais. Agora, em relação ao exercício da defesa, isso eu acho um ponto que é relevante, que a gente deveria discutir com mais serenidade. Me incomoda a ideia de que eu, como defensor, só vou ter acesso aos documentos que o julgador ou o Ministério Público escolhem que eu possa ver, certo? E a gente lê no jornal, né, as defesas às vezes falam assim, eu não tive acesso aos documentos. Aí vem o ministro Alexandre de Moraes e fala assim, você teve acesso sim, né? Tá aqui comprovado como você tem acesso, tal, não sei o quê. Me parece que o argumento da defesa não é que eles não tiveram acesso a nenhum documento, ou que eles não tiveram acesso aos documentos que estão na denúncia. Me parece que o argumento é, eu não tive acesso a eventuais documentos que podem permitir que eu formule uma hipótese explicatória do que aconteceu
que seja diferente dessa formulada pela acusação, porque evidentemente se eu fico limitado àquilo que a acusação pensou e anexou na denúncia, né, eu tenho o meu campo de possibilidade argumentativa muito limitado, certo? Então me incomoda a ideia de que eu, como defensor, vou ter um filtro ao acesso aos documentos que pode, porque eu não tenho como produzir esses documentos por conta própria. Eu não tenho como determinar, né? Busca e apreensão de telefone, eu não posso, né? Eu preciso, o pool de provas deveria, na minha opinião, ser comum a todas as partes. O advogado do Augusto Heleno alegou exatamente isso, que teve acesso aos relatórios sobre as provas, e não, por exemplo, a agenda do Heleno, que é apontada como uma das provas, ele teve acesso às 3 páginas ou 4 páginas que o Ministério Público e a Polícia Federal apontam como que provem algo, e não a agenda inteira. Eu não posso... É difícil, né? Porque parece que nesse caso específico não existe uma convergência, uma concordância sequer quanto a fatos muito básicos, né? Teve acesso ou não teve acesso? Se você for perguntar para os advogados, eles vão falar que não. Se você for falar para o ministro, eles vão dizer que sim. Me parece que a divergência é essa. E eu, como defensor, ficaria profundamente incomodado de ficar limitado, né, ao recorte das provas que foi estipulado, no fundo, pela acusação.